Olá, bom dia. O Hora 1 desta quarta-feira, 20 de maio, já está no ar. E você sabe que dia é hoje? Na cidade de São Paulo, hoje é Corpus Christi. A data foi antecipada de junho para fazer parte de um mega feriado. Olha, o Hora 1, gente, fica por aqui. Fique ligado no jornalismo da Globo. A gente traz todas as informações sobre o coronavírus e todos os assuntos do Brasil e do mundo. Claro, para rever qualquer reportagem aqui do Hora 1, só vá lá no Globoplay, aí você vai conseguir ver tudo. E amanhã? Às 4 da manhã estaremos juntos para vocês. Tchau, turma. Tchau. Tchau, gente. Olha, tenha um dia iluminado. Bom dia, Amazônia! Hora 1 já terminou, mas o Bom Dia Amazônia está só começando. Assim como a sua semana, né? Hoje é segunda-feira e é aqui no Bom Dia Amazônia que você fica muito bem informado com esse... E até amanhã! Bom Dia Amazônia. Olá, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o novo ministro da Justiça e o novo diretor-geral da Polícia Federal. O advogado-geral da União, André Mendonça, vai comandar o ministério. Já para a Polícia Federal foi confirmado o nome de Alexandre Ramagem, que é próximo da família do presidente. O ministro do Supremo, Celso de Mello, autorizou a abertura de inquérito para investigar as denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra Bolsonaro. Já passam de 4.500 as mortes pela Covid-19 no Brasil. Em Manaus, as funerárias estão fazendo enterros à noite, com caixões empilhados. No Rio, os cemitérios se preparam para ampliar a capacidade durante a pandemia. O ministro da Saúde afirmou que não vai tomar qualquer medida intempestiva em relação ao isolamento social. Cuidar das pessoas e salvar o maior número possível de vidas é a prioridade absoluta. E a falta de vagas em UTIs na rede pública prejudica pacientes de outras doenças. Nós estamos desesperados, já faz uma semana hoje, nós estamos aqui tentando fazer uma transferência para minha mãe. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril. Bom Dia Brasil está começando. O presidente Jair Bolsonaro nomeou ontem à noite o novo ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal, André Mendonça, que ocupava a Advocacia Geral da União. Amanhã a gente se encontra de novo. Até lá. Bom Dia Brasil. A ação mais esperada de 2020 no Rio finalmente começou. O carvão ativado foi despejado na estação de Guandu. Ele chegou para salvar os consumidores do gosto ruim da água. A pergunta agora é quando essa água boa vai chegar às casas. E no meio dessa crise toda, o que pensar com essa cena? Um canal com água suja sai de dentro do terreno da SEDAI, direto para um rio. Os indícios mostram que deve ser água de lavagem dos decantadores. Então toda aquela sujeira na entrada da água, da captação de água bruta que é tirada no tratamento, na lavagem dos decantadores deve estar vindo para cá. Isso tem que ser investigado. A violência provoca um drama atrás do outro. A família do pedreiro Samuel, morto na Vila Cruzeiro, diz que não tem dinheiro para enterrar o corpo e quer ajuda do Estado. Salário atrasado na saúde, na cultura e obra parada na Avenida Brasil.
Sabe o que está causando tudo isso? As empresas respondem: a falta de repasses da prefeitura. É a partir de agora, no RJ1. Agora 12:02, boa tarde para você. Demorou, mas finalmente o Carioca começa a ver uma luz no fim do túnel, né? Você volta amanhã, né? Amanhã, Diversão e Arte. Eu também tô de volta amanhã e eu sei que você também. Então, boa tarde, a gente se encontra. Boa tarde, gente. Até amanhã, hein? RJ, primeira edição. Olá, boa tarde. O presidente Bolsonaro se reúne com governadores e promete sancionar hoje o pacote de socorro financeiro aos estados. Bolsonaro defendeu o congelamento do salário de servidores públicos até o fim do ano que vem. A arrecadação de impostos federais despenca e tem o pior mês de abril em 14 anos. E ainda, passa de 19 mil o número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. No Rio de Janeiro, apenas um dos 7 hospitais de campanha está funcionando. Prefeituras do litoral de São Paulo bloqueiam o acesso a praias numa tentativa de manter o isolamento. Uma pesquisa americana mostra que o distanciamento social poderia ter evitado mais de 30 mil mortes se tivesse começado mais cedo nos Estados Unidos. E a discussão na Europa sobre a reabertura das escolas nos países que estão superando a pandemia. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje dessa quinta-feira começa com os números mais atualizados da Covid-19. Informação correta é tudo. É isso, gente. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, vai lá no Globoplay. Boa tarde, até amanhã. Jornal Hoje. Começou a quarentena em todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Nossos repórteres mostram se o decreto que determina o fechamento dos estabelecimentos não essenciais por 15 dias está sendo cumprido. César Galvão. Nós rodamos 50 quilômetros em 2 horas pelas regiões Sul, Norte e Leste. Nesse tempo de viagem, quase impossível em dias normais, encontramos quase tudo fechado. Subiu de 30 para 40 o número de mortos pela Covid-19 na região metropolitana de São Paulo. Você vai conhecer a história do advogado que venceu muitas batalhas nos tribunais, mas não resistiu à letalidade do coronavírus. Os exames do governador João Dória e do prefeito Bruno Covas deram negativo para o novo coronavírus. E a Secretaria Estadual de Saúde anunciou que quer revisar os protocolos de quarentena do Ministério da Saúde. A falta de vacina contra a gripe. As cidades do ABC suspenderam a vacinação depois que as doses acabaram e os idosos voltaram para casa sem a proteção necessária. E ainda, como os atletas paulistas reagiram ao adiamento por 1 ano das Olimpíadas de Tóquio. Agora, no SPTV. Uma boa noite para você. No primeiro dia da quarentena em todo o estado, o que se viu foi o comércio fechado e ruas praticamente vazias. Por terminar aqui, as reportagens estão do Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30. E lembre-se,
Tem alguma dúvida sobre o novo coronavírus? Vai no g1.com.br/coronavírus. Lá você encontra todas as informações. Uma boa noite para você. Até amanhã. Fique em casa e fique com a gente. SBTV, segunda edição. Boa noite. Boa noite. O coronavírus mata pela primeira vez mais de 1.000 brasileiros de um dia para o outro. São quase 18 mil vidas perdidas na pandemia. O ministro interino, general Eduardo Pazuello, nomeia mais 9 militares para a pasta da saúde. O presidente Donald Trump volta a acusar a OMS de proteger a China e ameaça cortar definitivamente o financiamento da organização. Quase 2 meses depois do primeiro anúncio do governo federal de ajuda para empresas na crise, donos de pequenos negócios ainda ouvem não ao pedir socorro. O presidente Bolsonaro sanciona uma lei do Congresso que abre linhas de crédito. Mas com vetos que dificultam a vida dessas pequenas empresas. Mais de 4 milhões de brasileiros ainda não têm data para receber a primeira parcela dos R$600 prometidos pelo governo. O ex-superintendente da Polícia Federal no Rio, Carlos Henrique Oliveira, desmente a versão apresentada pelo presidente Bolsonaro sobre a mudança de posto. E diz agora que foi Alexandre Ramagem quem o convidou e não Rolando de Souza, como tinha afirmado Bolsonaro. A Polícia Federal abre novo inquérito sobre o vazamento de uma operação sigilosa para o senador Flávio Bolsonaro. O senador, filho do presidente, repassou R$500 mil para o advogado dele, investigado no inquérito sobre as rachadinhas. Dinheiro público que saiu do fundo partidário. E o Ministério da Educação vai consultar candidatos ao Enem sobre a possibilidade de adiar as provas. O Jornal Nacional está começando. O número oficial de brasileiros mortos pelo coronavírus é maior do que a população de mais da metade dos municípios do país. Bonner ficou emocionado. Não, eu não. Eu quase não me emociono. Eu vou encerrar, tá? O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Jornal Nacional. Boa noite. Enquanto vai sendo ocupado cada vez mais por militares, o Ministério da Saúde entregou hoje a principal encomenda do presidente Jair Bolsonaro. Um novo protocolo sobre cloroquina. Ele amplia a recomendação de uso do medicamento em pacientes de Covid-19, apesar da ausência de comprovação científica de sua eficácia e da abundância de evidências de seus riscos. OMS registra o maior número de infectados em 24 horas, 106 mil. O Brasil ajuda a puxar o dado, quase 20 mil novos casos. Em terras indígenas do Amazonas, as infecções dobram em uma semana. São Luís reduz a velocidade de contágio depois do lockdown. E no Amapá, bloqueio aplicado pelo governo consegue aumentar a taxa de isolamento. Efeitos do mega feriado em São Paulo. Restrições para turistas no litoral paulista e em Florianópolis. A pandemia deixa dezenas de bebês de barriga de aluguel sem os pais. A Ucrânia é um dos poucos países que permitem a maternidade de aluguel para estrangeiros. Enem adiado por pelo menos 30 dias. E mais.
Tá me fritando, presidente? A passagem mais do que rápida de Regina Duarte pela Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. O que mais chamou a atenção hoje nos números brasileiros da Covid-19 foi... O Jornal da Globo termina aqui. Outras notícias no Hora 1. E a seguir tem Conversa com Bial. Boa noite para você. Até amanhã. Jornal da Globo. Veja outras notícias do temporal. Bombeiros e voluntários passam o dia na lama em busca de sobreviventes. Brasil confirma terceiro caso de coronavírus e investiga um quarto paciente. Joe Biden surge como eventual adversário de Donald Trump. Na série especial, veja por que os jovens estão perdendo a memória. Nós seguimos com as informações da Baixada Santista. Centenas de voluntários passam o dia tentando tirar com baldes e até panelas. O Jornal da Record termina aqui. E à 00:30 tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Boa noite, até amanhã. Olá, um ótimo dia para você. Sou eu mesmo, Carla Secato, de volta aqui no Fala Brasil Especial de sábado. É um prazer estar aqui com Lidiane Sayuri. É isso aí, bom dia, seja bem-vinda, Carla. Bom dia. Hoje a gente fica por aqui. Fizemos uma maratona juntos, né, Lídio? Desde as 7 da manhã e é bom demais estar com vocês. Um ótimo dia, muito obrigada. Seja bem-vinda, Carla, mais uma vez aqui. Obrigada. Prazer tê-la comigo, viu? Olha, mais notícias ao vivo no Balanço Geral a partir de 13h. Você fica agora com Love School. Um ótimo dia para você. A crise do novo coronavírus se agrava e países endurecem medidas contra a doença. A Europa fecha fronteiras para estrangeiros. A França põe toda a população em confinamento. Donald Trump admite que doença está fora de controle nos Estados Unidos. A partir de amanhã, bares e restaurantes da cidade de Nova York estarão proibidos de receber os clientes. A Organização Mundial da Saúde alerta para a morte de crianças e jovens. No Brasil, o número de casos confirmados sobe para 234. O Ministério da Saúde vai repassar 432 bilhões aos estados. O Conselho Monetário Nacional e a Federação dos Bancos anunciam ações para reduzir o impacto da crise. O programa emergencial vai injetar quase 150 bilhões de reais na economia. Governo do Rio decreta emergência, fecha pontos turísticos e reduz movimento em shopping centers. A epidemia faz a economia da China encolher mais de 13% no primeiro trimestre. Bolsas fecham em queda no mundo inteiro. A brasileira despenca 13% e o dólar passa dos R$5 pela primeira vez. Medo da Covid-19 faz a bola parar no país do futebol. Nós não estamos imunes a qualquer tipo de vírus. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Alunos de escolas públicas de 4 estados e também do Distrito Federal. Fique agora com o primeiro impacto. A edição inédita do SBT Brasil você assiste às 7h45 da noite. Um bom dia. Bom dia. Tchau.
presidente do Supremo recomenda aos colegas que reforcem a segurança depois de receber um alerta da PF sobre possíveis ameaças a integrantes da corte. Em São Paulo, mais de 400 são detidos em blocos e 5 baleados em tentativa de assalto. Procura-se a mãe de Marechal Deodoro. Bandidos roubam uma estátua de bronze com quase meia tonelada. Estados Unidos buscam 300 americanos que estavam em quarentena dentro de navio no Japão. 14 estão com coronavírus. Parques alagáveis, asfalto permeável, telhado verde. O que as cidades estão fazendo para combater as enchentes pelo mundo? Na reportagem especial, o trabalho do futuro, como a tecnologia afeta as profissões de hoje e molda os profissionais de amanhã. E os destaques do esporte. Flamengo levanta a primeira taça do ano, a Supercopa do Brasil. E cenas lamentáveis no futebol europeu. Jogadores são alvos de racismo em Portugal e na Alemanha. Voltamos em instantes. Boa noite. Milhões de pessoas lotaram ruas e avenidas nesse final de semana de pré-carnaval. E o Jornal da Band, com a estreia de Joana Trepton, termina aqui. Você fica agora com a novela Ouro Verde. Mais informações no Band Notícias, seu Jornal das 10 da noite. Uma ótima noite para você. Boa noite e amanhã tem mais.